Amazônia representa uma das regiões com maior biodiversidade do planeta. Só de plantas, nós temos cerca de 50 mil espécies na Amazônia. Para que a gente tenha uma ideia da magnitude dessa diversidade, em 1 hectare de floresta amazônica, nós temos mais espécies do que na Europa inteira, né? Então, quando a gente vê essa enorme biodiversidade que ocorre na Amazônia hoje em dia, a primeira pergunta que vem na nossa mente é por quê? Por que a Amazônia tem um número muito maior de espécies do que outras regiões do planeta? E poder trabalhar na floresta amazônica é uma coisa indescritível. Então, o nosso projeto ele teve foco em tentar entender padrões de diversificação de plantas dentro da Amazônia, dentro da bacia amazônica, testando para isso a hipótese de Wallace. A hipótese de Wallace, ela postula que os rios teriam limitado a dispersão das espécies entre as duas margens do rio, representando uma barreira importante para o fluxo gênico. Ao longo de milhões de anos, isso teria então levado a um acúmulo de diferenças entre as populações localizadas nas duas margens do rio e, consequentemente, a formação de novas espécies. Essa hipótese ela já foi testada por vários zoólogos, especialmente pesquisadores trabalhando com aves e com primatas. E os dados genéticos que nós temos hoje em dia nos mostram que, de fato, os rios representaram uma barreira importante para o fluxo gênico. Consequentemente, tiveram, de fato, um papel importante na geração da alta diversidade de vertebrados que nós encontramos na Amazônia hoje em dia. No entanto, nós não dispunhamos de dados para plantas. Em outras palavras, nós não tínhamos como avaliar ainda se os rios também teriam tido um papel importante na formação do grande número de espécies de plantas que nós encontramos na Amazônia hoje em dia. Então a gente testou a hipótese de Wallace, para tentar entender os padrões de diversificação de plantas dentro da bacia amazônica. Para isso a gente selecionou o Rio Negro, que é um rio extenso e que a distância entre as margens pode chegar a mais do que 20 quilômetros. E em contrapartida a gente selecionou também o Rio Branco, que é um rio menor, tamanho médio, que a distância entre margens na porção menor do Rio Branco, a porção mais baixa do Rio Branco, variou de 1 até 4 quilômetros. O que nós encontramos é que o Rio Branco, que é um rio mais estreito e um rio mais jovem, o Rio Branco não representou uma barreira para o fluxo gênico de nenhuma das 6 espécies de plantas que nós estudamos nesse trabalho. Por outro lado, o Rio Negro, que é um rio mais antigo e um rio mais largo, o Rio Negro sim representou uma barreira importante para o fluxo gênico da espécie Amphirox longifolia, uma espécie da família Violácea e um dos grupos focais do nosso trabalho. Além disso, o Rio Negro também foi uma barreira importante para Buchenavia oxycarpa, da família Combretácea, outra espécie estudada no nosso trabalho. Esses resultados indicam que a flora amazônica tem uma história complexa. Então, para algumas espécies, por exemplo, rios largos e antigos como o Rio Negro representaram uma barreira importante para o fluxo gênico. Já para outras, a ecologia, mais do que a geografia, explica então essa história evolutiva aí para espécies vegetais dentro da bacia amazônica. Informações dessa natureza são de grande importância porque eles nos permitem entender os mecanismos geradores da biodiversidade. Então, informações sobre as espécies que ocorrem na Amazônia, a distribuição dessas espécies e da sua origem nos permitem então estabelecer melhores planos de manejo e melhores políticas públicas para a conservação da alta biodiversidade que nós encontramos na Amazônia hoje em dia.